Olá, seja bem-vindo ao resumo da semana da Buildings. Eu sou Ellen Costa, hoje é dia 23 de setembro e eu vou compartilhar com você as principais notícias do mercado imobiliário corporativo desta última semana. Lembrando que elas estão disponíveis no portal da revista Buildings e também nas principais plataformas de streaming. E se você estiver assistindo pelo YouTube, o link para as matérias está no box de descrição do vídeo. Então vamos para a nossa primeira notícia que foi publicada no portal da revista Buildings. Quanto mais perto de São Paulo, mais caro. Performance por raios do mercado logístico. Como já trouxemos em conteúdos anteriores, o Brasil possui hoje 697 condomínios logísticos e industriais prontos. Esses são os números atualizados segundo o trimestre 2022. O estoque total é de 29,2 milhões de metros quadrados. Para se ter ideia do quanto o setor está crescendo, iniciamos o ano de 2020, antes da pandemia, com 24,5 milhões de metros quadrados. 2 anos depois, já houve um acréscimo de 5 milhões de metros quadrados ao estoque. Quanto à taxa de vacância do setor, pela primeira vez na série histórica, ela está abaixo de 10%, fechou em 9,8% no segundo trimestre. Quando olhamos para o estado de São Paulo, o maior polo industrial do Brasil, são 355 condomínios prontos. Isso representa um estoque total de 15,8 milhões de metros quadrados. E se São Paulo é o maior polo industrial do Brasil, o que dizer da força que as empresas do setor têm quando estão localizadas mais próximas ao centro da capital? Sim, o chamado raio 30 da capital paulista é o mais cobiçado pelas empresas de e-commerce, justamente pela vantagem competitiva que oferecem aos clientes. Como hoje a briga entre as gigantes não é mais pelo preço do produto, e sim pelo tempo de entrega mais curto, estar numa localização que favoreça isso é um diferencial a ser observado. Mas para dizer se de fato elas performam melhor que as regiões mais afastadas do centro, vamos analisar alguns resultados obtidos no CRTool. Quando fazemos um filtro pelo raio de 60 km da capital, o mais distante, ele apresenta 168 condomínios logísticos. Isso corresponde a um total de 5,6 milhões de metros quadrados de área entregue. Quanto à área em construção, ela representa 370 mil metros quadrados, e a área em projeto é superior a 3 milhões de metros quadrados. A área vaga para locação é de 906 mil metros quadrados. Já a área ofertada, aquela que será desocupada em breve, já previamente notificada pelo inquilino, é de 16 mil metros quadrados. O novo estoque previsto para entrega nos próximos 6 meses é de 260 mil metros quadrados. E a taxa de vacância desse universo é maior que os raios 30 e 30-60 km. Encerrou o segundo TRI em 15,85%. Para saber a performance dos raios 30-60 km e do raio 30 km da capital, leia a matéria completa no portal da revista Buildings. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Infomoney. FII recebe proposta de 466 milhões de reais por Metropolitan e Platino. Investidores com mais de 5% das cotas do FII CSHG Prime Offices, HGPO11, pediram uma nova Assembleia Geral Extraordinária para discutir a venda do portfólio do fundo, os edifícios Metropolitan e Platino. Essa venda geraria a liquidação da carteira. O grupo quer colocar em debate uma oferta de 466 milhões de reais pelos edifícios Metropolitan e Platino. Ambos estão localizados próximos à Avenida Faria Lima, em São Paulo. A região é considerada nobre para o segmento de lajes corporativas e por isso tão cobiçada. No dia 16 de setembro, o grupo de investidores com mais de 5% das cotas pediu a realização da assembleia e a análise da oferta. Isso representa o valor de R$ 36 mil por metro quadrado. No pedido, os cotistas informaram ainda que não se encontram em potencial situação de conflito de interesse com a proposta e nem tampouco com a eventual venda dos edifícios. Mesmo assim, o Credit Suisse, administradora do fundo, antecipa que divulgará os nomes dos cotistas solicitantes. De acordo com o documento, o valor da proposta é equivalente a R$ 261 por cota. Isso considera os custos de uma eventual alienação dos imóveis do CSHG Prime Offices. O papel abriu a semana sendo negociado a R$ 262 na bolsa. Nossa próxima notícia foi publicada no portal Infomoney. RBR Asset está comprando a Allianz Sonai. Para a BR Asset, que tem mais de 7 bilhões de reais sob gestão em fundos imobiliários, a melhor oportunidade no setor imobiliário está fora do universo dos FIIs. As ações de shoppings estão de graça, disse o fundador e CEO Ricardo Almendra ao Brasil Journal.
A Allianz Sonae, por exemplo, está negociando um cap rate de 15%. O fundo imobiliário de shopping com maior cap rate hoje, o HSI Malls, negocia 9,5%. Para investir nesse nicho, a RBR levantou em agosto o que ela chama de um hedge fund imobiliário, um FII de papel comandado para investir em vários segmentos do mercado, incluindo ações listadas na bolsa. O RBRX11, que levantou 200 milhões de reais em seu IPO mês passado, está investindo 10% do patrimônio em ações de shoppings, metade disso no Allianz Sonae. O restante foi alocado no portfólio de CRIs. A RBR também levantou alguns fundos de ações exclusivos para clientes, somando mais de 100 milhões de reais para a estratégia de comprar empresas de shoppings listados. Nossa próxima notícia foi publicada na Folha de São Paulo. BC mantém Selic em 13,75% e interrompe ciclo de alta de juros. O Copom, Comitê de Política Monetária do Banco Central, decidiu manter na última quarta-feira, dia 21, a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75%, interrompendo seu mais longo ciclo de aperto monetário. O colegiado do BC indicou também que os passos futuros da política monetária poderão ser ajustados e que não hesitará em retomar o ciclo de ajuste caso o processo de desinflação não transcorra como esperado. O comitê se manterá vigilante, avaliando se a estratégia de manutenção da taxa básica de juros por período suficientemente prolongado será capaz de assegurar a convergência da inflação, afirmou o documento. A decisão não foi unânime. A diretora de Assuntos Internacionais e Gestão de Riscos Corporativos, Fernanda Guardado, e o diretor de Organização do Sistema Financeiro e Resolução, Renato Gomes, votaram por uma alta residual de 0,25 ponto percentual na Selic. A taxa básica de juros, que partiu de seu piso histórico de 2% ao ano, chega ao fim do ciclo no mais alto patamar em quase 6 anos. De outubro a novembro de 2016, durante o governo de Michel Temer, a taxa de juros estava fixada em 14% ao ano. Ao todo, foram 12 aumentos consecutivos entre março de 2021 e agosto deste ano, com elevação acumulada de 11,75 pontos percentuais. Nossa próxima notícia foi publicada na CNN Brasil. IGPM cai 0,91% na segunda prévia do mês, após ceder 0,57% na mesma leitura de agosto. O IGPM, Índice Geral de Preços ao Mercado, caiu 0,91% na segunda prévia de setembro, após registrar recuo de 0,57% no mesmo período de agosto, informou o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, o IBRE-FGV, na última terça-feira, dia 20. Com o resultado, a taxa acumulada em 12 meses passou de 8,73% para 8,29%. O índice é conhecido como inflação do aluguel, por ser usado para reajustar grande parte dos contratos do setor. 2 dos 3 componentes do indicador registraram queda no período. O IGPM é composto pela ponderação de 3 outros índices: Índice de Preços ao Produtor Amplo, IPA, Índice de Preço ao Consumidor, IPC, e Índice Nacional de Custo da Construção, INCC. O IPAM ampliou a deflação, passando de queda de 0,50% na segunda prévia de agosto para recuo de 1,22% na segunda medição deste mês. As maiores contribuições para este subíndice partiram do subgrupo combustíveis para o consumo, cuja taxa passou de menos 5,30% para menos 6,90%, e do subgrupo combustíveis e lubrificantes para a produção, cuja taxa passou de menos 42% para menos 59%. E antes de finalizar, te convido para conferir os artigos e outras notícias e conteúdos disponíveis no portal da revista Buildings e também no nosso canal no YouTube. Então, por hoje é só. Espero que você tenha gostado do nosso resumo. Sou Ellen Costa, te desejo um excelente fim de semana e nós voltamos a nos falar então na próxima sexta-feira. Um abraço e até lá!